Olha, eu aqui de novo, doutora Patrícia Fábregas, médica, pediatra, alergista e mamãe do Miguel há quase 10 anos. Vamos continuar nossa jornada da maternidade, onde o nosso foco é ajustar a expectativa à realidade que a maternidade tem mania de esfregar na nossa cara, não é mesmo? Bora tirar mais um pouco o peso das costas? Queria primeiro agradecer a vocês mais uma vez por vocês terem compartilhado suas experiências na maternidade comigo lá no feed. Isso significa muito para mim e não só isso, como me ajuda a entender mais vocês e a ter mais ferramentas para ajudar vocês. Hoje a gente combinou de falar sobre o sono dos pequenos. Uma brincadeirinha infame, né? Aquele assunto que tira o sono das mamães. Bora lá! Eu sempre vou começar te contando a minha história com o Miguel. Primeiro eu preciso te dizer que eu sou dorminhoca. Muito dorminhoca, muito mesmo. No final da gestação, meu colo dilatou e eu precisei parar de trabalhar. Eu dei plantão até 31 semanas de gravidez, 12 horas de plantão. Mas aí meu colo dilatou, minha médica me colocou de repouso e eu tive que ficar em casa. Então o que me restava? Dormir. Eu passei a dormir aí 10, 12 horas por noite e voltei a cultivar um hábito que eu adoro, mas que infelizmente o dia a dia não me deixa fazer, que é dormir depois do almoço. Então, vocês imaginam, sem sombra de dúvidas, qual foi o meu maior desafio quando o Miguel nasceu? Não dormir, né? Imaginem, eu passei de, 12 horas de sono por noite para noites intercaladas e que acabavam às 6 da manhã. Deixa eu contar para vocês o dilema de onde o bebê vai dormir. Eu sei que até isso você já programou. Claro, na chegada da maternidade, os bebês não têm ritmo, né? Eles dormem, acordam o dia e noite no mesmo intervalo, mais ou menos. Então, como eu gosto de brincar com vocês, os bebês, eles dormem, mamam e nos intervalos fazem cocô. É basicamente isso a vida de um recém-nascido. Então, muito bem. Eu cheguei da maternidade e coloquei o Miguel para dormir no carrinho ao lado da minha cama. Só que lá para 15 dias de vida eu achei que ele estava muito desconfortável no carrinho. E aí eu resolvi passar ele pro berço no quarto dele e eu fui pro quarto dele e comecei a dormir naquelas camas de puxar, sabe? Gente, trauma fica gravado na mente, né? Eu lembro que quando clareava, o Miguel despertava pra vida. O que eu fazia? Tirava ele do berço, né? Trazia ele pra cama comigo, dava peito e voltava a dormir. Só que quando ele estava satisfeito, ele botava a boca do mundo, né? E é aquele momento que você pensa, pelo amor de Deus, criança, mama mais um pouquinho, vamos dormir mais um pouquinho. E aí eu digo que se ele pudesse falar, ele ia falar, mãe, chega, já tô satisfeito, larga de ser preguiçosa, levanta dessa cama e vamos fazer alguma coisa mais interessante, né? Enfim, para encurtar a história, em algum momento, né, em algumas manhãs que para mim durou o infinito, eu entendi que ele não queria mais dormir e que 15 para as 6 tinha virado o meu novo horário de acordar. Bom, quando eu entendi isso e avisei para o meu cérebro, até que as coisas se ajeitaram. Eu lembro que não tinha Netflix na época, né? Eu digo para vocês que vocês são sortudas, porque vocês são mães na época do Netflix. Então eu precisava acompanhar o horário da TV. E eu lembro que eu passei a assistir uma série que acontecia todo dia às 6 da manhã. Quando a minha série acabava, o Miguel já tinha dormido de novo e eu voltava pra cama junto com ele, claro. Aí eu lembro que tinha dias que ele perdia a hora e acordava mais tarde, né? E eu ficava pé da vida, putz, perdi minha série. Então, minha gente, mais um exemplo aqui de como a gente ajustar expectativas e realidade. Quando eu enfim aceitei a minha realidade, tudo ficou mais fácil. O lance é que nós mães, a gente tem mania de focar numa expectativa X, que ela não é real, não existe a mesma expectativa para todo mundo, né? E aí o que acontece? A gente se frustra quando a gente não consegue. Que tal entender que você, seu bebê, sua família vão definir os próprios horários, os próprios comportamentos, vai ser o normal de vocês e quando a gente entende isso é muito libertador. E só para concluir a questão do sono, né? Acho que eu fiquei no quarto do Miguel mais algumas semanas. Um belo dia, meu marido apareceu na porta do quarto dele e perguntou assim, e aí, você não vai voltar pro quarto nunca? E aí nesse dia eu voltei para minha cama, Miguel ficou no quarto dele e assim fomos ad eterno. Até um ano rolaram despertares noturnos regulares a cada 3 horas. De vez em quando ele deixava a mamãe descansar aí umas 4 horas e meia, não mais do que isso. Agora, aquela história, né? Vocês pensam que tudo são flores? Claro que não. A gente teve dentes nascendo,
virose e nariz entupido, reação à vacina, né? Fases. Então, essa época, os despertares na madrugada eram eternos. Quantas vezes, né, eu não olhei para o Miguel de madrugada e falei, meu Deus, criança, você precisa dormir porque a mamãe não aguenta mais. Então, a gente tem vontade de entregar os pontos? Claro. Eu chorei algumas madrugadas? Claro. Mas eu entreguei os pontos? Não. A gente não entrega os pontos. E eu tenho os meus lemas que eu passo para vocês, né? Lugar de criança, no próprio berço. Lugar de pai e mãe, na própria cama. E não mudar essa ordem em períodos mais difíceis, né? Porque não volta atrás, os bebês ficam lá para sempre. Então, aquilo que eu falo sempre para vocês, aprendam a entender que a criança não dorme linearmente. Vão ter momentos que a criança vai dormir pior. Se nesse momento, por cansaço, por exaustão, a gente, poxa, vou fazer o mais fácil, quer trazer para dormir comigo, essa criança fica lá para sempre, porque depois é muito difícil fazer o movimento contrário. Então, por favor, insistam em bons hábitos, em boa rotina, porque o dente nasce e para de incomodar, a reação da vacina acaba, a virose passa, ou seja, as fases passam e o bebê volta a dormir como dormia antes. Isso é muito importante. Então é isso. Repita comigo, ajuste as suas expectativas. Um bebê não sabe dormir. Você é o adulto da casa, cabe a você ensinar o seu bebê a dormir. E eu tô aqui justamente para isso, para te ajudar. Então, que pontos a gente conversou hoje? Onde o bebê deve dormir? No berço? No próprio quarto? No quarto dos pais? Então, vocês, como família, pai e mãe, vão definir se vão fazer quarto compartilhado ou não. Vocês sabem que eu nunca aconselho a cama compartilhada. Despertares frequentes noturnos são normais, né? Além do que a gente falou das fases, os bebês têm mini estômagos, então sim, eles ainda precisam mamar de madrugada nos primeiros meses de vida. E fora que dormir a noite toda requer tempo e maturidade neurológica. E cada bebê vai adquirir a sua imunidade neurológica no seu tempo. Conversamos também sobre os saltos do desenvolvimento e outras intercorrências, então, que acontecem e prejudicam o sono dos bebês e como a gente deve agir nesse momento, mantendo boas rotinas de sono. E aí, como combinamos, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como vai ser esse curso que vem por aí. É um verdadeiro manual de instruções, 100% online, para você aprender tudo o que precisa e perder um pouquinho a insegurança na hora de cuidar do seu pequeno. As aulas são super objetivas e práticas para assistir quando e aonde você quiser. Então vamos lá, a gente dividiu o curso em 4 módulos. O primeiro módulo a gente vai conversar sobre levando o seu bebê para casa, né? Como lavar as roupinhas, dar banho e trocar a fralda do bebê, como cuidar do cordão. A gente vai falar um pouquinho sobre fimose. A gente ainda fala sobre o sono do bebê nesse módulo, né? A importância das sonecas diurnas, o ambiente, a rotina para um bom sono noturno. O módulo 2 é um módulo voltado para a amamentação. Vantagens do aleitamento materno para você e para o seu bebê, posição correta, vou te ensinar a famosa boa pega, né? A gente vai conversar sobre as temidas cólicas do bebê, o refluxo, provável alergia à proteína do leite de vaca e o que pode ou não amamentando até em termos de estética. E claro, quando não é possível amamentar. O módulo 3, a gente vai conversar sobre vacinas. Vacina do posto, vacina do particular, o que tem de diferença entre elas. E o módulo 4 entrou no final da história. Quando eu já estava com o curso montadinho, eu olhei e falei assim, puxa, tem alguns outros assuntos que eu queria encaixar aqui. Então, no 4º módulo, a gente vai conversar um pouquinho sobre alterações normais no exame físico de um bebê. Além disso, eu incluí também uma aula sobre o uso da chupeta, que vocês sempre me perguntam, doutora Patrícia, você é a favor da chupeta? Então, a gente vai conversar sobre a chupeta e sobre o hábito de chupar o dedo. E claro, então no 4º módulo, a gente vai ter uma boa aula sobre desenvolvimento motor dos pequenos, desenvolvimento da linguagem dos pequenos, e aí eu acrescentei como identificar sinais precoces de autismo, que é uma preocupação muito comum no atual momento que a gente vive. E aí, amanhã eu vou contar para vocês um super bônus que a gente também resolveu incluir no curso no final das contas.
Bom, as inscrições abrem no dia 20 agora de julho, depois da nossa última aula da jornada. E se você quer se aprofundar nos assuntos que a gente conversou aqui e deixar essa insegurança de lado, não perca nosso próximo encontro. Para fechar a jornada da maternidade, então, no próximo encontro, a gente vai bater um papo sobre um assunto que gera, acho que o pior lado de nós mães, que é a comparação. Por que o seu filho faz isso e o meu ainda não faz? A gente vai falar sobre o desenvolvimento dos pequenos. Então, como eu sempre falo no final das nossas aulas da jornada, dá um pulo lá no feed agora e conta pra mim qual foi o seu primeiro desafio nos primeiros dias da maternidade. E se você ainda não é mãe, qual você imagina? E me conta se seu pequeno dorme bem. A gente se vê na última aula da nossa jornada. Um grande beijo!